Olá a todos, muito bem-vindos. Hoje vamos apresentar a nossa nova série de introdução aos óleos essenciais. Esta é a parte 1. Vamos falar um pouco sobre os óleos essenciais e sobre as razões pelas quais eu pessoalmente escolhi do Terra e tenho a certeza que vocês também vão escolher. Então, do Terra significa bênção da Terra, ou presente da Terra, e no fundo é isto mesmo. A do Terra foca-se em trazer os melhores óleos essenciais para a nossa casa, para podermos cuidar de nós e da nossa família. Vou começar por me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. O meu nome é Natasha, sou mãe, sou terapeuta, sou formadora, tenho um mestrado em biotecnologia e sempre fui uma apaixonada pelos óleos essenciais. A minha história começou há muitos anos, quando ainda na licenciatura uma amiga me apresentou um óleo essencial de laranja, um roll-on. E ela estava a colocar esse roll-on e disse-me que era para se sentir melhor durante o dia, para animar o dia. Eu acho que foi aí que começou a minha paixão pelos óleos cítricos. E eu usei um bocadinho desse óleo essencial e, por coincidência ou não, agora sei que não, senti-me muito melhor ao longo desse dia, muito mais animada, muito mais alegre, muito mais entusiasmada, principalmente quando se tem aulas às 8 da manhã e se tem que sair de casa às 6, não é muito fácil. E então começou aí a minha paixão pelos óleos essenciais, que continuou já há muitos anos e que agora tomou este novo rumo com a do Terra quando me tornei mãe e senti que precisava de algo verdadeiramente seguro e eficaz para usar na minha família. Então, a do Terra foca-se em trazer-nos novamente o nosso poder pessoal, a nossa escolha, a nossa liberdade. Temos disponível também muita educação, workshops, vídeos gratuitos que a própria do Terra faz. Se virem no nosso canal do YouTube, no nosso blog, temos também muita informação disponível para todos. Nada disto é cobrado, portanto, é uma educação gratuita para todos, para que possamos melhorar a nossa vida e melhorar a forma como ultrapassamos os desafios, principalmente desafios de saúde, mas também desafios emocionais. São produtos de bem-estar, de cuidado natural, são biológicos, são naturais, são puros e ajudam-nos a encontrar um reequilíbrio com a natureza, um reequilíbrio com o nosso corpo. Então, mas afinal, o que é um óleo essencial? Os óleos essenciais são compostos aromáticos voláteis extraídos de plantas que ajudam a planta, por exemplo, a combater cruz, a combater feridas, a combater qualquer tipo de fungo, por exemplo. A planta usa os seus óleos essenciais para se proteger, para se curar, para enviar mensagens a outras plantas. São compostos essenciais no bem-estar das plantas e fazem o mesmo connosco. Ajudam-nos a encontrar o nosso equilíbrio, têm efeitos antimicrobianos, têm efeitos anti-inflamatórios, têm efeitos de serenar o nosso organismo, de serenar a nossa mente, têm efeitos ao longo do nosso corpo, tal como têm efeitos nas plantas. E são seguros, são naturais, são eficazes e podem nos ajudar a encontrar um estilo de vida mais equilibrado. Então, e porquê escolher os óleos do Terra, se há tantos óleos disponíveis? Bem, os óleos do Terra têm certificados de pureza que nos garantem que estão livres de químicos artificiais, de qualquer tipo de contaminantes, de pesticidas, de herbicidas, de qualquer resíduo que possa ser prejudicial à nossa saúde. Eles são submetidos a vários testes de qualidade. Tem aqui alguns exemplos, nós vamos falar um bocadinho mais sobre esses testes e todos esta mecânica de testes e de segurança que está por trás da do Terra garante-nos a eficácia e a pureza dos seus óleos essenciais. Os óleos essenciais da do Terra são extraídos exatamente de onde têm maior potência. Vocês veem aqui alguns dos países onde os óleos essenciais são extraídos.
Os óleos essenciais têm diferentes propriedades dependendo da zona onde as plantas são cultivadas. Se as plantas forem cultivadas no ambiente ideal, que normalmente é um ambiente extremo, ok? Como eu vos disse, os óleos essenciais são para a planta uma forma de proteção. O que é que isto quer dizer? Que se elas tiverem um solo muito rico ou se tiverem condições que nós sentimos serem ideais, elas não vão ter tanta produção de óleo essencial. Ou seja, quando escolhemos ou quando a doTERRA escolhe o sítio de onde vai colher as plantas e extrair o óleo essencial, ela vai escolhê-lo com muitos anos de pesquisa, sabendo que aquele é o clima ideal de óleos essenciais de melhor qualidade para depois poder revender. Ok, aqui falamos dos vários tipos de óleos essenciais. A grande maioria dos óleos essenciais que se encontram à venda são 100% sintéticos, ou seja, não há nada natural nesses óleos essenciais. São normalmente aqueles que são usados pela indústria dos perfumes, da cosmética, também são aqueles que nós compramos para queimar nos queimadores, que têm a velinha por baixo, por exemplo. São 100% sintéticos e não são muito seguros para a nossa saúde, porque tudo aquilo que está no ar entra na nossa corrente sanguínea através da respiração. Se os óleos forem 100% sintéticos, é algo que não será muito saudável para manter em casa ou sequer para colocar na pele, porque a pele também absorve tudo aquilo que nós lá colocamos. O segundo tipo de óleos essenciais são os que são considerados para ingestão, que são os verdes. Esses óleos essenciais são vendidos em algumas lojas de produtos naturais como podendo ser ingeridos, mas na sua grande maioria, para não dizer todos, têm compostos sintéticos, estão diluídos em óleos que nós não sabemos bem de onde é que vieram. Pode ser, por exemplo, o óleo de girassol, que não sabemos que processos de extração sofreram. E temos que ser um bocadinho proativos como consumidores. E agora começamos cada vez a ser mais, a ler os rótulos, a entender aquilo que se passa na indústria alimentar. E lá porque alguma coisa diz que pode ser ingerida, não quer dizer que seja saudável. As batatas fritas de pacote, por exemplo, podem ser ingeridas, não são saudáveis. Os refrigerantes podem ser ingeridos, não são saudáveis. Há tantos alimentos que podem ser ingeridos e não são saudáveis, não são seguros. Portanto, é uma ilusão nós dizermos ou vermos em algum rótulo de um óleo essencial numa loja de produtos naturais, por exemplo, a dizer que pode ser ingerido. Ok, pode ser ingerido, mas está cheio de compostos sintéticos e não é saudável. Tal como as batatas fritas de pacote, por exemplo, podem ser ingeridas e não são saudáveis. Então, o grupo roxo de óleos essenciais que vem aí são os óleos essenciais terapêuticos. Esses sim já passam por alguns testes, são mais seguros. Em princípio, não terão compostos prejudiciais, mas, entra aqui um mas novamente, não há legislação internacional que certifique estes óleos para fins terapêuticos. Ou seja, se um óleo quiser dizer que é para fins terapêuticos e ter o mínimo de testes possível e ter pesticidas e herbicidas nas plantas que usou para a sua extração, legalmente pode, porque não há ainda legislação suficiente para fiscalizar estes óleos essenciais que dizem que são terapêuticos e 100% puros, quando muitas das vezes não são 100% puros, ou então quando têm herbicidas, pesticidas, etc., no cultivo das plantas que deram origem a este óleo. Depois, se virem no círculo lá bem pequenino no centro, temos os óleos essenciais da doTERRA que passam pela certificação CPTG, que é uma certificação que nos garante que não existem herbicidas, pesticidas, nenhum tipo de composto sintético, toxinas, nenhum tipo de manipulação para alterar a composição ou então para preencher o óleo, que é algo que às vezes acontece na indústria, onde
são colocados compostos sintéticos para aumentar o volume do óleo e para reduzir o preço. Porquê que a doTERRA tem esta certificação CPTG? Porque, como eu vos disse, não há legislação internacional que permita à doTERRA ter a segurança que está a vender e está a fornecer os óleos essenciais de melhor qualidade possível sem esta certificação, que é igual para todos os países. Se pensarem nas certificações biológicas, por exemplo, as certificações biológicas variam de país para país. Em Portugal são umas, no Brasil são outras, em França são outras, no Reino Unido são outras. E a doTERRA nunca poderia ter uma certificação que fosse diferente para cada país. Então, o que ela criou foi um conjunto de dezenas de testes que são os mais intensivos de toda a indústria para garantir que os óleos essenciais são os mais puros e os mais eficazes. Então vamos conhecer um bocadinho sobre esses testes. Vemos aqui alguns dos testes. Como vocês veem, os testes começam numa fase inicial antes ainda das plantas serem colhidas. São testes, por exemplo, que nos certificam sobre a qualidade da água, sobre a qualidade da planta, se existe algum tipo de composto, herbicidas, por exemplo, ou pesticidas. E isto é feito anos antes de a doTERRA se comprometer a investir, obviamente, naquela zona do globo e naquela grande quantidade de planta que terá que produzir para os seus óleos essenciais. Portanto, estes primeiros testes são feitos por entidades independentes, fora da doTERRA, e que certificam a qualidade da planta. É destilada apenas uma pequena parte para que os testes também possam ser feitos. E são sempre feitos por entidades independentes. Depois, a segunda validação é feita já na doTERRA, portanto, mais testes são feitos. São feitos testes, por exemplo, a metais pesados, a pesticidas, são feitos testes de microbiologia e depois são feitos testes para a qualidade, para a espectrometria do próprio óleo essencial. Mesmo depois dos óleos essenciais serem embalados, são sempre testados novamente. Estes testes são certificados também por entidades independentes que trabalham para outras empresas, para que nós tenhamos o máximo de segurança quando adquirimos os óleos essenciais da doTERRA. Se quiserem um texto sobre isto, eu deixei o link em baixo sobre o processo de CPTG da doTERRA, podem verificá-lo. Então aqui temos outro gráfico que vos ajuda a perceber um bocadinho mais sobre esta certificação. Portanto, estes testes são feitos a nível do próprio cultivo da planta, e depois são feitos a nível da análise bioquímica do óleo essencial. Como eu vos disse, estes testes são feitos não só pela empresa, mas também por entidades independentes. Então, todos estes testes certificam-nos que os produtos são puros, 100% naturais, são eficazes, são seguros e que nós podemos utilizá-los com total confiança na nossa família. E só a doTERRA tem esta certificação, daí eu pessoalmente não usar nenhum óleo essencial sem ser os óleos essenciais da doTERRA. Outra coisa que me atraiu muito na empresa é o seu sentido de ética, de justiça, de moral, de integridade. Nem sempre nós podemos dizer que as empresas às quais damos dinheiro têm cuidado com aquilo que fazem com ele. Eu tento, na minha vida, adquirir sempre produtos que venham de uma mão de obra justa, que tenham um valor justo, cujas empresas tenham ética, moral, saibam o que estão a fazer. E é isso mesmo que acontece com a doTERRA. Foi outro fator que me atraiu muito e que me dá muita confiança para, no fundo, onde vai o meu dinheiro como consumidora.
Eu deixo-vos aqui um pouco sobre o Think e o Healing Hands, que é a fundação sem fins lucrativos da doTERRA. A doTERRA tem muito cuidado não só com a qualidade da planta, mas também em melhorar a vida das pessoas que ajudam a cultivar aquelas plantas, que ajudam na extração daquelas plantas. Como eu vos disse, a maioria dos óleos essenciais vem de países que muitas vezes não têm acesso àquilo que nós ocidentais temos, não têm acesso a boa qualidade de vida, a boas qualidades de trabalho, não têm acesso à educação, à saúde, e então a doTERRA certifica-se que nesses países ela tem a lealdade das pessoas que lá trabalham, construindo escolas, construindo hospitais, clínicas, tendo em atenção que, por exemplo, nos países muçulmanos, que quando constroem uma escola que é para irem rapazes e raparigas, trazendo aqui também um bocadinho mais de justiça a países onde tradicionalmente as raparigas não têm um ensino como os rapazes. Para saberem um pouco mais sobre a parte científica dos óleos essenciais, eu também vos deixei aqui alguns links onde há bastantes artigos que vos vão ajudar a entender a ciência por trás da utilização dos óleos essenciais. Os óleos essenciais são usados há milhares de anos. Há registros dos óleos essenciais serem usados no Egito. E atualmente nós estamos cada vez mais a aprofundar os nossos conhecimentos sobre as mecânicas dos óleos essenciais, como é que eles atuam no nosso corpo. Então, e como é que nós podemos usar os óleos essenciais em casa com a nossa família? Os óleos essenciais da doTERRA podem ser usados de três maneiras. Podem ser usados aromaticamente, podem ser usados a nível tópico no corpo e podem ser usados a nível interno. Podem porque têm vários testes de segurança que nos permite confiar quando utilizamos estes óleos essenciais na nossa família. Toda esta informação vem no vosso material de inscrição. No próximo vídeo, no próximo volume, na parte 2 deste pequenino workshop de introdução aos óleos essenciais, vamos falar um pouco mais sobre estas utilizações, mas já ficam aqui com alguma ideia. Aqui têm este material, mais uma vez está disponível com a vossa inscrição. Tem aqui os óleos essenciais, alguns dos óleos essenciais e quais é que podem ser usados a nível aromático, a nível tópico e a nível interno. Também aqueles que podem ser usados puros, os que devem ser diluídos e os que são obrigatoriamente diluídos, tá bom? Toda esta informação, como eu vos disse, está disponível para vocês. Então, temos aqui algumas regras sobre os óleos essenciais. Devemos sempre evitar o contacto com os olhos, com o interior das orelhas, com as mucosas sensíveis, portanto, sempre que usarmos os óleos essenciais devemos ir lavar as mãos a seguir. Os óleos devem ser diluídos quando aplicados na pele, em especial quando a pele for sensível. Devemos também seguir as regras de utilização dos rótulos. Se um óleo tiver que ser obrigatoriamente diluído, essa informação vem no rótulo, por exemplo, ou se não puder ser ingerido, essa informação também vem no rótulo, para além daquela tabela que eu vos mostrei anteriormente. Os rótulos dos óleos essenciais também têm essa informação. E devemos sempre diluir os óleos essenciais em óleos base, seja óleo de amêndoas doces, óleo de coco, azeite, etc., e não em água. Se por alguma razão os óleos essenciais entrarem em contacto com os olhos, por exemplo, devemos colocar um óleo base e não água, ok? Porque os óleos essenciais não se dissolvem em água, apenas em óleos, ok? Então, a regra de ouro, que é talvez a principal regra sobre os óleos essenciais, é que menos é mais. Ou seja, uma gota de óleo essencial puro e terapêutico, como os óleos essenciais da doTERRA, é mais do que suficiente, na maioria dos casos, para nos ajudar naquilo que precisamos. Uma, duas gotas chegam.
é mais do que suficiente. Portanto, começamos sempre com uma diluição mínima, usamos sempre o mínimo de óleo essencial e depois podemos ir aumentando à medida que vamos conhecendo o nosso corpo e vamos conhecendo a forma como reagimos aos óleos essenciais. Termino aqui esta primeira parte. A parte 2 vai seguir muito brevemente, onde vamos falar um pouco mais e vamos aprofundar um pouco mais o tema dos óleos essenciais. Até breve!